No início do projeto, muitas vezes a gente não tem ali uma definição ainda, né? O cliente não definiu, não escolheu qual piso ele quer. A gente coloca algo aproximado, que a gente imagina que vai ser utilizado, mais preocupado com as dimensões e algumas cores, alguma coisa ali, mas quando a gente for desenvolver ali a planta de layout, até mesmo a paginação de piso, conforme a escolha do piso do cliente, é muito importante que isso fique o mais próximo da realidade. Então, nesse caso, eu entrei no site da Porto Belo, baixei aqui esses 3 pisos, né? Então, observa que eu tenho o nome do piso, eu tenho as dimensões dele, tá? E com isso, são os pisos que eu vou utilizar aqui no projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Gerenciar, Materiais. Então, cliquei na aba Gerenciar, Materiais. E na aba de Materiais, eu vou escolher um piso desse cerâmico, um piso que eu já tenho ali na minha biblioteca. Então, eu vou clicar com o botão direito, duplicar, sempre utilizando o ponto, e vou usar o nome que eu tenho aqui do piso. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser o de 90 por 90. Eu vou selecionar aqui, ó, copiar o nome dele, ó, com a referência. Posso copiar também do site. Então, vou pedir para renomear aqui, como eu já tinha colocado o ponto, ó. Então, esse nome já é suficiente para eu saber ali o tipo do piso. Feito isso, aqui nas propriedades, ó, essa parte aqui é muito importante, porque eu vou trabalhar tanto com a parte de visibilidade do gráfico, quanto a parte de aparência para a renderização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em aparência, vou duplicar. É importante que quando tem essa... Estão vendo aqui como se fosse uma mão, um desenho de uma mão, um ícone e um número, né? Então, se eu alterar aqui, significa que ele está compartilhando esse material com mais 5. Então, eu não posso alterar, senão eu vou mudar os outros. Então, eu vou clicar nessas duas folhinhas aqui, ó, ele duplica essa propriedade de aparência e agora ele permite que eu venha em cima do nome. Ó. Muitas vezes a gente clica em cima da imagem e fala, eu não estou conseguindo alterar, eu tenho que clicar em cima do nome da imagem. Então, eu clico em cima do nome, ele vai abrir aqui uma janela com várias opções. E eu vou buscar essa opção aqui do piso. Então, indo até a pasta, escolhendo a opção, que eu peguei foi esse, ó, o de 90 por 90. Vou clicar em abrir e ele já carregou a imagem do piso, a imagem que eu busquei lá do site da Porto Belo. Vou clicar em cima da imagem agora e vou definir o tamanho dessa imagem. Ó. Vou definir o tamanho dessa imagem. Vou colocar aqui que eu quero que ele tenha 90 por 90. Ó. Ele já trava ali nos dois, né? 90 por 90. Aplico como concluído. Após isso, eu volto para o gráfico e no gráfico agora eu vou marcar esta opção aqui, ó, utilizar a aparência de renderização. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a cor predominante da imagem que eu coloquei em aparência. Então, a dica aqui é, clica nessa opção de utilizar a aparência de renderização. Caso a cor fique muito clara ou muito escura, quando você desmarca, ele não perde, ele mantém, só que agora de forma editável. Então eu posso chegar aqui e falar, eu quero clarear um pouco mais, quero escurecer um pouco mais, ou então eu consigo ter essa alteração depois na imagem. Deixo assim, se eu marcar de novo ele vai capturar novamente a cor. Isso é muito bacana também para quando a gente está fazendo alguma aplicação de material de madeira, né? Porque ele vai pegar a cor predominante da madeira e vai colocar, e vai conseguir ver uma diferença muito grande ali quando você tem uma variação de imagens de madeira. Feito isso, eu vou escolher agora no primeiro plano. Ó, o primeiro plano, eu quero escolher um piso, uma achura, né? Então, eu vou clicar aqui nessa achura, vou procurar uma 90 por 90. Então, ele não tem a de 80, mas não tem a de 90. Então, eu vou criar uma nova. Eu não preciso escrever piso aqui, basta eu colocar 90 por 90. E vou colocar que eu quero achura cruzada, para que ele tenha 90 centímetros por 90 centímetros. E um ângulo da linha de um ângulo zero. Né? Se fosse fazer um piso a 45 graus, ali ficaria 45. Dou OK. Agora eu já tenho 90 por 90. Dou OK novamente aqui. Um ponto muito importante. Se esse for um piso que vai ser utilizado
numa área seca, né, que a gente num projeto legal não vai representar esse piso com linhas aparentes, é muito importante que na cor dessa linha ó, do primeiro plano, né, eu falo que a cor da Ashura vai ser uma cor branca. Isso é muito importante. Se fosse uma área molhada, eu deixaria ali um cinza clarinho para ele representar e diferenciar. Vou dar o OK. Eu criei o piso, mas não apliquei ele ainda. Agora eu vou escolher o piso modelado. Vou vir aqui em editar tipo. Eu posso duplicar esse piso e já colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no material, para eu saber que é o mesmo piso. Dou OK. Venho aqui na estrutura do editar. Em acabamento, ó, ele está aqui buscando um porcelanato 1x1. Eu vou trocar ele para o material que eu criei. Então vou buscar ele aqui, ó, vai ser o ponto, esse daqui, ó. Escolho ele, dou OK e o OK novamente. Ó. Agora ele aplicou esse piso 90x90. É importante que eu faça, né, quando eu dou um ESC, ele olha como é que ele mostra para mim o piso. Quando eu venho no projeto executivo, olha, eu não vejo o piso, mas se eu selecionar ele aqui, ele aparece, ó, as linhas aparecem quando ele seleciona, porque eu coloquei a linha branca. Quando eu vou na paginação de piso, olha o que acontece na paginação de piso. Aqui aparece porque o meu modelo de vista tem uma configuração prévia ali ó, na paginação de piso para fazer uma sobreposição no piso, uma sobreposição de piso ó, com a cor preta. Então, por isso que ele aparece a linha preta. Por isso que eu configuro ele com a linha branca para no meu projeto executivo, no meu projeto legal ali, apareça sem essa paginação. Na paginação de piso aparece a paginação porque existe um modelo de vista configurado. E na planta de layout, observa que ele está na cor branca. Então, se eu vier aqui, ó, modelo de vista, eu tenho aqui uma planta de layout. Não, nesse eu não tenho a planta de layout. Eu vou configurar aqui uma planta de layout. Eu vou pegar... Eu já tenho essa configuração prévia feita aqui, certo? Aí eu vou fazer isso, ó. Eu vou vir aqui em vista, modelo de vista, criar modelo a partir da vista atual, porque eu quero que esse daqui seja a minha planta de layout. Planta de layout. E na planta de layout, no modelo de sobreposição, eu quero que o piso apareça com uma sobreposição de padrão na cor branca ou numa cor cinza. Eu vou colocar o cinza. Vamos ver como é que vai ficar o cinza. Observe que eu não coloco um padrão, porque se eu escolher aqui uma opção, ele vai sobrepor esse padrão em qualquer um outro padrão que tenha de piso. Então eu não sobreponho o padrão, sobreponho somente a cor, porque aí no piso que está branco ou o piso que está cinza, todos eles vão ficar com a linha na cor cinza, na cor que eu escolher. Então ele dá esse destaque por conta dele já ter aqui uma cor ali um pouco mais escura, ele dá esse destaque e eu consigo aqui ter esse layout. Eu vou repetir o processo agora para esse piso da área molhada. Então, eu vou vir aqui ó, em gerenciar, materiais, vou pegar esse piso que eu criei agora, eu vou duplicar e vou buscar o nome agora de um outro piso, só que no tamanho de 80x80. Então, vou pegar ele aqui na cor cinza, né? Estou na outra tela aqui, ó. Seleciono ele aqui, Ctrl C. Para esse que eu acabei de duplicar, vou renomear, Ctrl V, lembrando sempre do ponto na frente. Venho agora aqui em aparência, então eu sempre troco a aparência primeiro. Observe que ele já sinalizou 1, porque esse piso também está compartilhado com mais um item, que é o que a gente tinha feito anteriormente. Eu vou duplicar ele aqui para zerar. Venho agora no nome da imagem e busco a próxima, que é esse daqui. Abrir. Clico na imagem e já redimensiono. Esse agora vai ser 80x80. 80x80. Concluído. Venho agora em gráfico. No gráfico agora eu já tenho lá uma Ashura de 80x80, que é essa daqui, ó. Porém, como é uma área molhada que eu estou fazendo, eu vou deixar ele cinza. Então, mesmo que eu coloque aqui um cinza, coloque preto, coloque um cinza mais claro, mais escuro, lá na minha planta de paginação de piso, ele vai sobrepor a cor que eu coloquei no modelo de vista, né? A configuração que está no modelo de vista que originou do VG. Né? Eu usei o comando do VG para criar aquela configuração,
Tem outros vídeos aí que eu mostro isso. Então eu vou clicar dando um OK. OK. E agora eu vou pegar este piso aqui para converter esse piso para o piso que eu acabei de criar. Editar tipo, duplicar, Ctrl V, colocando o ponto na frente. Né? Se o escritório, se você já tiver um padrão ali, você pode colocar porcelanato e deixar para que esse nome aqui fique na descrição, não tem problema nenhum. Aqui para facilitar, como eu não estou seguindo nenhuma regra de padronização do escritório, eu estou colocando direto aqui. Dou OK, venho agora no editar e busco aqui em acabamento, primeiro material ali colocado, esse piso que a gente acabou de configurar. Vou colocar aqui ponto Urban, ele vai buscar aqui, ó. Selecionei, dou OK, OK novamente, né? Fecho a janela até ele carregar para cá. Ó. Tem um detalhe, ó, tem uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer. E eu vou fazer ele direto pelo piso. Ó. Eu vou selecionar ele aqui, vou vir aqui no editar tipo, editar, e agora eu vou entrar no material por um outro caminho. Ó, por um outro caminho. O que eu esqueci de fazer? Eu esqueci de marcar utilizar a aparência de renderização, ó, para ele buscar a característica da nova imagem. Por isso que a imagem ficou do mesmo jeito. Ó. Observa que agora quando eu coloco, olha lá, agora eu tenho uma outra imagem um pouco mais escura. Então, quase não dá para diferenciar. Então, vamos clarear esse, escurecer esse. Tudo isso daqui vai sendo configurado, vai sendo ajustado. Então, se eu vier aqui, agora eu vou direto no material, porque eu vou mexer nos dois, né? Então, eu venho nesse 80 por 80, eu vou dar uma escurecida nesse e vou dar uma clareada nesse daqui, ó, para eu ter uma diferença ali entre os dois, ó. Dou OK. Olha lá como é que ele já diferenciou bastante um do outro. Vou aplicar nele aqui também agora o layout que eu criei. Observe que naquele momento quando eu criei a planta de layout como modelo de vista, ele não alterou. Né? Vamos ver se agora ele vai alterar. Agora ele alterou por quê? Porque antes eu não tinha aplicado, eu não tinha carregado. Eu achei que fosse por conta de uma diferença ali da tonalidade, mas aí quando eu fiz o segundo piso, eu observei que não era isso, era algum outro problema. Então já identifiquei aqui que foi por conta de não ter alterado essa planta de layout. Em outros vídeos eu mostro isso daqui também, vou continuar mostrando em diversos vídeos onde existe essa necessidade que o modelo de vista ele ajuda muito, ele ajuda demais, assim, porque agora quando eu for fazer o próximo pavimento ou o meu próximo projeto, eu já tenho uma planta de layout que eu posso fazer essa aplicação direta. Nesse caso aqui eu vou mexer nessa linha, vou deixar ela um pouco mais clara. Lembrando, isso daqui vai de acordo com o gosto de cada um, tá? Então vou deixar ele aqui um pouco, um cinza mais clarinho, para ficar mais sutil ali. Ó, se eu aplicar ficou melhor. O problema é que esse aqui acabou ficando um cinza muito próximo, né? Muito parecido. Né? Posso talvez até colocar o branco, talvez o branco até destaque melhor, porque o objetivo ali é que normalmente na planta... pode também não colocar nada, tá? Não, eu quero deixar o piso direto, sem nenhuma cor, fica à vontade também. Vamos testar com branco aqui. Ó, com branco ficou melhor, eu vou optar com essa opção aqui do branco. Aí nesse caso eu preciso aqui fazer um realinhamento desse piso. Então eu vou vir aqui, ó, seleciono, eu quero por exemplo que ele comece a partir da porta de entrada, que tem a entrada é por aqui, né? A porta não tá carregada ainda nesse projeto, mas a entrada é por aqui. Então eu vou selecionar o piso, vou vir aqui no comando alinhar, e vou alinhar a parede com o piso. Ó. Sempre pega uma linha distante para não correr o risco de movimentar alguma coisa ali. Então ele fez o alinhamento, a mesma coisa desse lado. Ó. Ele alinhou, tá vendo? Tinha uma diferença pequena, mas ele fez ali o alinhamento. A gente consegue ver isso até melhor pela própria planta de paginação. Né? A planta de paginação seria o ideal para fazer isso. Ó. Não a de layout. Mas quando eu movimento uma, mexe em todas. Porque na de paginação o piso está em destaque. Né? Eu consigo visualizar isso com melhor destaque. Vou fazer a mesma coisa nesse ambiente, ó, seleciono a parede, seleciono o piso, a parede, seleciono o piso. Esse daqui já está ok, ele já ficou ali conforme o que já foi previsto anteriormente na dimensão do piso. Então com isso eu tenho a planta de layout configurada com um material muito próximo ali do material real. Lembrando que dando continuidade a esse projeto, colocando os móveis, né, fazendo a parte do mobiliário, a humanização, iluminação principalmente, eu vou conseguir renderizar
tendo o piso exatamente igual ao piso que o cliente escolheu, exatamente o que o fabricante indica, porque eu busquei a imagem no site do fabricante, baixei a imagem como se eu fosse utilizar ele para qualquer um outro programa de renderização. Tá? Então a gente consegue combinar dentro da janela de materiais, quando eu venho aqui em gerenciar materiais, eu consigo combinar tanto a parte técnica, né, a informação ali da achura, do padrão e tudo mais que eu utilizei no primeiro plano, como a aparência de renderização. Eu poderia explorar isso também a ponto de, na identidade dele, colocar as informações aqui conforme o produto, colocar o fabricante, o modelo, né, até mesmo o custo, o site do fabricante, o site que leva para essa página, comentários, palavra-chave, tudo são informações que ficam atreladas ao meu modelo, que podem ser extraídas a qualquer momento, seja por uma tabela, seja por um relatório, alguma coisa assim. Então a gente pode avançar esse ponto também, mas aí eu deixo aí por conta de vocês fazerem isso com um produto ali, um material específico que vocês tenham para um projeto de vocês. Ok? Até o próximo vídeo, obrigado aí e até!